se fala de respeitar o ciclo. E aí eu quero que o Fábio comente sobre esses itens, né? Porque é tudo muito interessante, ele pode me corrigir também sobre se vocês estão falando, mas me parece que tem uma sinergia muito grande. Respeitar os ciclos naturais, inclusive do dia e da noite. Eu falei, cara, mas isso tem escrito exatamente em Platão, a importância do homem estar conectado com a natureza e entender esses ciclos. Se fala, claro, da importância da memória e do estudo. E aí tem filósofo, Agostinho escreveu sobre os palácios da memória, escreveu um monte sobre como você encontrava o processo da confissão, de tirar as máscaras, tinha a ver, na verdade, com você descobrir quem você é e nada mais é que desenvolver a memória, e claro, dentro de um processo de profundidade dentro da sua alma. Se fala em estudo, leitura, que é um tema que está perdido, que está muito grande. E se fala até da questão, olha que coisa, da quantidade de vícios, porque ele falou corretamente, o prazer que você obtém quando você tem uma conquista de um mérito, de um estudo, seu filho ganhou um campeonato, você conseguiu uma meta na empresa, um negócio assim, é um prazer radicalmente diferente do prazer do cara que vai enchendo a cara sem parar e aquilo vai cada vez dando menos prazer para ele. São Tomás de Aquino falava de alegrias que trazem a tristeza do dia seguinte. Então são coisas que o cara fica feliz, mas depois ele tem quase que um retrospecto. O Spinoza também fala, né, disso, né? Quando ele fala das paixões, né? Eu acho que Agora, por que no cérebro? Isso que eu queria entender. Por que no cérebro, do ponto de vista do cérebro, respeitar os ciclos, cultivar o corpo, estudar... Por que essas coisas estão relacionadas à saúde do cérebro? O que acontece na... Isso é legal, né? Daí eu vou voltar para o materialismo, né? Mas eu vou fazer uma observação aqui, e se vocês me permitem, desviando um pouquinho do tema para voltar um pouquinho para ele, né? A gente é vítima da linguagem, né? O que quer dizer? O que a gente chama de comportamento verbal, certo? Então, a gente usa o comportamento verbal, de certa maneira, para se conectar, para falar das coisas. Por exemplo, quando eu estou falando disso aqui, vocês estão construindo uma história a partir das experiências de vocês. Né? Então eu vou contar uma experiência minha. Você não vai ter acesso à minha experiência. Sim. Você vai montar um simulacro dessa experiência a partir das suas experiências anteriores, do conhecimento que você adquiriu. Né? Então eu costumo dizer que quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de duas coisas, que é epistemologia e ética. Né? A epistemologia é como que você adquire e produz o conhecimento, e a ética, ela advém disso, que é a forma como você quer mergulhar na vida, como você quer estar no mundo. Né? Então, essas duas coisas são centrais e elas, de certa forma, foram importadas da filosofia. Né? O Guilherme talvez possa falar um pouquinho melhor disso. Mas, quando eu estou falando efetivamente de psicoterapia, eu não estou falando de uma experiência comum dada pela linguagem. E isso é uma coisa muito importante no papel do psicoterapeuta. Porque eu estou falando de uma experiência individual, singular, certo? E eu quero falar isso antes de falar como é que o cérebro constrói a realidade. Porque ele já deu umas palhinhas disso, né? A gente constrói a realidade a partir dos sentidos. Né? Só que a gente tem uma percepção muito reduzida dos sentidos, porque a gente acha que os sentidos é a olfação, a audição, a visão, a gustação, o tato, a dor, né? Mas na verdade o cérebro recebe uma quantidade enorme de informação que não se transforma necessariamente em sentidos. Por exemplo, como é que está a tua pressão arterial agora? Você não sabe, mas a gente tem baroreceptores no seio carotídeo que medem e mandam essa informação pelo nervo vago. O teu cérebro sabe quanto está a tua pressão arterial. Se ela diminui, ele aumenta a frequência cardíaca para corrigir. Ele não precisa de você para isso, certo? Pensando nesse você como essa autorreferência que a gente faz. Então o cérebro, de certa forma, ele é uma estrutura que ele está envolvido em fazer duas coisas. Criar um mapa do ambiente externo, certo? E um mapa do ambiente interno. E comparar como que esse ambiente externo afeta esse ambiente interno. Certo? Então, o que acontece? Aumentou a temperatura aqui. O cérebro diz, opa, ele tem termoreceptores na pele que diz, opa, a temperatura está aumentando. Então, o que eu vou fazer? Pô, eu vou aumentar a vasodilatação periférica, eu vou acionar as células sudoríparas. Faz toda essa correção sem efetivamente precisar de qualquer tipo de controle direto da autorreferência,
certo? Então ele vai ali e diz, olha, aumentou a temperatura externa, eu preciso manter a temperatura dentro de um intervalo, então eu vou fazer um ajuste para isso. Ele faz esse ajuste automático. Se esse ajuste não der certo, então, comecei a suar, aumentei a vasodilatação, não deu certo. O que o cérebro faz? Ele diz, então vou ter que intervir no ambiente. Como é que eu intervio? Tira a camisa, ligo o ar-condicionado, ligo o ventilador, certo? Então o cérebro mapeia o ambiente e programa uma ação para modificar o ambiente, para ajustar o ambiente aos parâmetros fisiológicos necessários para ele viver. Então, de certa maneira, o cérebro está toda hora criando uma imagem do ambiente interno e uma imagem do ambiente externo. Cada vez que ele cria essas imagens, a gente pode dizer que a gente tem um pulso de experiência, né? Eu não gosto da palavra pulso, mas a gente gera uma experiência, que é essa experiência, putz, estou com calor aqui, diz o pessoal aumentar o ar-condicionado, certo? Então, esse pulso de experiência, ele permite ou um ajuste fisiológico ou um ajuste comportamental, que seria uma mudança no ambiente, né? Então, o que acontece é que num determinado nível de processamento, o cérebro ele precisa referenciar as coisas. Ele precisa dizer, cara, a gente precisa mudar o ambiente. Para mudar o ambiente, eu tenho que ter referência. Eu tenho que saber onde é que está o ventilador. Eu tenho que saber onde é que está meu corpo. Eu tenho que saber onde é que estão meus braços, onde é que estão minhas mãos. Eu tenho que montar isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, basicamente, boa parte do trabalho do cérebro é manter nossa homeostase, né? Que é esse intervalo ótimo para que as reações químicas mantenedoras da vida ocorram, certo? Então, basicamente, o cérebro está... Bom, quando a gente pensa em animais que vivem em sociedade, nós somos animais sociais, esses animais, eles interagem entre si e fazem parte do seu próprio ambiente. E aí, acontece que esses animais, além da sua própria experiência, eles podem ter acesso à experiência de outros animais. Então, por exemplo, um macaco pode ver o outro quebrando um coco com uma rocha e faz isso. Se ele não tiver essa capacidade, ele mesmo vai ter que desenvolver isso. Do zero. Certo? Do zero. Né? Mas ele pode ver e aprender com isso. Né? O ser humano ele tem um nível a mais para adquirir experiência. Eu posso aprender experiência a partir da experiência do outro. A tua experiência contamina a minha. Então vamos dizer que, sei lá, você quer saber como é que é andar de skate. Você vai perguntar, como é que faz para andar de skate? Tô a fim de andar, eu vou te dando uma dica aqui e ali. Ou ver um vídeo no YouTube. Que daí seria uma aprendizagem observacional. Agora eu estou falando de uma aprendizagem por linguagem. Ah, tá. Por exemplo, eu posso te dizer o seguinte... Coloca o pé aqui. Coloca o pé aqui. Ou posso dizer assim, cara, quando você bocejar em público, bota a mão na boca. Tá. Certo? Então eu estou te dando dicas de como que você pode se comportar em determinada situação sem que você tenha tido uma experiência prévia com isso. Como é que você faz? Você pega as suas experiências anteriores, reorganiza ela e acomoda essa experiência nova. Né? Então, de certa maneira, o que a gente considera na psicoterapia especificamente, mas mais geralmente na psicologia, é como que essa experiência vai construindo o que a gente chama de subjetividade. Eu não gosto do termo subjetividade, inclusive eu eliminei ele. Por quê? Porque ele opõe o ser humano ao mundo, certo? É uma visão dualista. Né? Eu tendo a ter uma visão um pouco mais monista. Eu digo, olha, não tem na experiência é tudo uma coisa só. A experiência é absoluta. Certo? Eu estou tendo uma experiência aqui e isso é tudo, todo acesso que eu tenho. E aí tem essa questão da discussão sobre a consciência, né? Mas será que a gente tem uma consciência? Na minha perspectiva, partindo da ciência, é um conceito que não tem utilidade. Não estou dizendo que ele é verdade nem falso, estou dizendo que ele não serve para o tipo de proposta que a gente tem. Mas por que isso é importante nessa discussão dos hábitos, né? Porque se a gente pega esses pressupostos que eu falei para você, a gente vai pensar o seguinte, poxa, então o cérebro ele é uma estrutura orgânica empenhada em olhar para os parâmetros biológicos e corrigir esses parâmetros biológicos para que a vida se estenda, certo? Para que você tenha uma boa vida. O cérebro se engana pra caramba, senão a gente não teria os nossos excessos, certo?
Mas o que acontece, de certa maneira, é que quando a gente está falando de, por exemplo, ter atividade física, dormir bem, se alimentar bem, estimular o conhecimento, a gente está falando de coisas que vão prover nutrientes, vamos botar aspas nesses nutrientes, para que esse desenvolvimento do sistema cognitivo ocorra de uma forma adequada. Todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com isso. E aí eu chamo a atenção de uma coisa que para mim é sensacional. E é por isso que eu falei da questão da linguagem. Como que nós podemos estar falando exatamente a mesma coisa e não estarmos falando sobre perspectivas completamente diferentes? Porque isso é um grande problema na psicologia, eu acho que na filosofia também. Né? Que muitas vezes a gente está discutindo conceitos e termos, mas a gente está falando de um fenômeno que aí sim teria um universal para mim. Né? Porque ciências distintas têm que chegar numa mesma realidade. Isso. São Tomás de Aquino fala, começa a Suma Teológica, ele fala, olha, nós podemos chegar na conclusões sobre a geologia da Terra sobre várias ciências, mas elas têm que chegar numa mesma conclusão, só pode ter uma verdade. E eu acho que a perspectiva diferente aqui, ela é fascinante para mim.